você abre essa sua boca para fazer perguntas? Oi, eu me chamo Ana, eu sou psicóloga e eu queria conversar sobre essa mania que a gente tem de ter medo de perguntar. Seja porque a gente foi muito treinado a sempre aceitar as coisas sem questionar, tanto na escola como na cultura, na família, né? Então quando a gente é criança, a gente tem que aceitar as coisas sem questionar muito, mas quando a gente se torna adulto e não desenvolve essa habilidade, continua só obedecendo sem questionar, isso pode gerar pra gente muitos problemas. Essa coisa do questionar também tá muito vinculada a um medo nosso de entrar em contato com a resposta. Então, seja para coisas que a gente quer muito, então, eu não vou perguntar, porque vai que a resposta não é o que eu quero ouvir. Então, você vai lá, não pergunta, não entra em contato e depois paga um preço na vida pela resposta que já estava ali, só que você não quis perguntar para não saber. Você percebe que o fato de você não perguntar não faz com que a coisa não aconteça? Faz só com que você não entre em contato com algo que já era desconfortável. Você espera pagar para ver. Muitas vezes a nossa dificuldade de fazer perguntas é porque a gente não quer olhar para a raiz do problema. A gente não quer olhar se aquela coisa vai ser como a gente espera que seja ou não. Então a gente prefere a dúvida do que a realidade, do que uma resposta. Eu vou trazer um exemplo bem simples que aconteceu comigo hoje, foi até porque eu quis trazer essa conversa pra cá, que eu fui no cartório mais cedo hoje resolver uma coisa, e eu tava com uma dúvida de se o que eu tinha era o suficiente pra poder fazer um cadastro lá, mas eu tava com medo de atrapalhar o trabalho da pessoa. E eu tinha umas 10 senhas na minha frente. Conforme foi chegando mais perto, eu fiquei pensando assim, e se não for o bastante eu estar aqui há 1 hora e perder a minha senha porque eu não fui lá perguntar? Então eu decidi levantar e ir lá perguntar. Perguntei pro moço, olha, o que eu tenho isso daqui é o bastante? Ele me disse não. Você precisa fazer isso, isso e isso pra gente poder reconhecer. E ali naquele momento eu tinha mais algumas senhas pra frente pra poder imprimir o documento que ele precisava. Então eu saí correndo, consegui imprimir, consegui preencher tudo e ainda quando eu voltei faltava uma senha para poder ser o meu número. Imagine se eu não tivesse ido lá fazer a pergunta porque eu tava com medo de atrapalhar o trabalho dele. No fundo, eu não iria atrapalhar ele, mas eu iria me atrapalhar. Uma vez que eu ia ter perdido 1 hora lá, perdido a minha senha, hoje é sábado, então eu não conseguiria voltar a tempo e teria que ir lá segunda de novo. Então, às vezes, o fato da gente se expor ao desconforto de fazer uma pergunta, por mais simples que seja, pode resolver um tantão pro nosso lado. Então, eu queria muito te convidar nesse vídeo a refletir sobre como você se relaciona com essa coisa do perguntar. Desde coisas simples como essa que eu tô contando, de você estar num cartório, de você estar no mercado, de você estar no médico, você precisar perguntar alguma informação e ter medo, ter receio por qualquer motivo que seja, até em relações, até em negócios, até em fechar um contrato. Você pergunta as coisas antes de sair entrando nelas? Ou você prefere pagar para ver? Ou você prefere não entrar em contato com o real motivo do seu desconforto de perguntar? Porque pode ser um desconforto como o meu, por exemplo, de incomodar o trabalho de alguém, mas pode ser um desconforto de entrar em contato com a resposta. Eu espero que esse vídeo faça sentido por aí, que ele te coloque para refletir sobre a relação que você tem com perguntar, porque aprender a perguntar pode te livrar de um monte de situação que você está aí se colocando. Um beijo e a gente se vê amanhã.